motivo para manter a licenciatura. Aqui na nossa companhia está António Rendas, Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Muito boa noite. Boa noite. Por que razão os contribuintes têm de pagar cursos com menos de 40 alunos? Bem, os contribuintes o que pagam é um envelope para o financiamento do ensino superior e, na maior parte dos casos, como se sabe, ao nível do primeiro ciclo, o custo real dos cursos é muito inferior àquilo que é o pagamento da propina. Portanto, o contributo nacional é com certeza natural, as universidades são públicas, mas o financiamento do ensino superior tem vindo a decair de uma forma muito significativa nos últimos anos e, portanto, eu considero que, do ponto de vista de contributo de cidadania, acho que é um excelente investimento financiar o ensino superior. Sem dúvida, mas a questão que eu estou a colocar não é essa. É porque é que os contribuintes... Obviamente que um curso que tem menos alunos é um curso mais caro do que um curso que tem muitos alunos, claro, que pagam propina. Claro. Por que razão os contribuintes têm de pagar cursos com menos de 40 alunos? Essa é a questão. Não, eu acho que essa questão é a questão certa, mas há que entender da seguinte forma. A oferta curricular do ensino superior é muito grande e ao longo destes últimos 2 anos tem havido uma redução muito significativa do número de cursos. Passámos de 3.000 e tal para cerca de 2.000 ciclos de estudos, desde o primeiro ciclo até o terceiro ciclo. Portanto, houve um esforço muito importante de racionalização. Eu sou totalmente a favor que haja uma racionalização da oferta curricular e sou a favor que cursos que têm menos alunos possam, na realidade, ser vistos como uma situação controversa. Mas também não sou a favor, porque há áreas onde é muito importante que haja esse número de cursos, estou a falar das artes, por exemplo, é muito importante que se olhe para isto não numa perspectiva exclusivamente economicista, que eu respeito e que acho que é muito... Aliás, o Conselho de Reitores também tem o seu papel. Mas tem um papel fundamental. Agora, olhar apenas para o número de cursos, não olhar, por exemplo, para graduados, dizer, por exemplo, desses cursos, quantos é que efetivamente ao fim do número certo de formação saem para o mundo do trabalho. Portanto, olhar apenas para... Eu percebo que se tinha que começar por algum lado e acho que é importante que o Governo se tenha envolvido neste processo. Aliás, o Conselho de Reitores, ao longo destes últimos anos, tem propiciado estudos. Ainda no ano passado fizemos um estudo de educação europeia das universidades que aponta claramente para a necessidade de racionalizar os cursos. Acho, no entanto, que não é a única variável a ter em conta. Acho que há muitas outras variáveis também a ser vistas, como é o caso da empregabilidade, que aliás está no próprio despacho. Opõe-se a uma relação entre a empregabilidade e as vagas nos cursos? Bem, não. O que eu acho que tem que ser visto com mais pormenor é a avaliação dessa empregabilidade. O despacho que fala, como aliás parece que é o único dado fiável, é aquilo que existe no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Nós sabemos, e enfim, a Universidade Nova, que eu sou reitor, tem estudos muito importantes de empregabilidade, eu diria quase por contacto direto com os graduados. Acho que é importante olhar para a empregabilidade, acho que é importante olhar para a graduação no sentido puro do termo e acho que é muito importante olhar para uma informação nova do despacho, que é a regionalização. Ou seja, o despacho contém uma informação muito interessante, ou uma proposta muito interessante, que é a oferta regional. Divide o país num conjunto de áreas e junta universidades e politécnicos e permite, no caso de haver cursos com um número menor de alunos, que as instituições entre elas possam dialogar e fazer uma oferta curricular aumentando o número de... O que é ótimo, porque, por um lado, rentabiliza a formação, rentabiliza aquilo que são a oferta curricular e permite que exatamente alunos que tenham interesse e motivação para determinados cursos não fiquem com as suas portas fechadas. Há pouco mencionou como critérios para esta reforma, por um lado, o número de alunos que o curso tem, por outro lado também a empregabilidade. Quais são outros critérios que considera que devem fazer parte desta reforma para definir, digamos, a distribuição do dinheiro? O número de graduados, ou seja, para cada curso falta aqui um dado muito interessante que é qual é o output, ou seja, por cada um dos cursos, quantos alunos é que se formam ao longo dos últimos anos, e nós temos esses dados e sabemos muito bem que há cursos que têm uma taxa de retenção mais pequena e outra maior. Isso é importante. Imaginando, por exemplo, que há um curso que tem muita procura, sim, mas que o mercado não tem procura nenhuma, portanto as pessoas estão a ser formadas para irem para o desemprego, claro. Faz sentido que um curso desses continue a existir nos atuais moldes? Não, claro que não, mas eu acho que essa é uma visão correta e eu diria cartesiana do assunto. O que é importante é ter indicadores. Nós temos neste momento um instrumento muito importante que é a Agência de Avaliação e de Acreditação do Ensino Superior, na qual todos nós nos temos empenhado e que ao longo destes últimos anos tem conseguido exatamente fazer essa mudança dentro do próprio sistema. Acho que este despacho vai permitir que as instituições possam dialogar de uma forma mais aberta, mas não vai resolver as questões de fundo que têm a ver
para mim, volto a dizer, basicamente com a própria qualidade das instituições que fazem essa mesma formação. Acho que há outros componentes muito importantes, por exemplo, a transferência de tecnologia, aquilo que é a investigação científica, porque quando nós estamos a formar um indivíduo ao nível superior, nós queremos que ele seja formado num ambiente onde haja investigação científica. Portanto, acho que é um primeiro passo, tem que ser analisado de uma forma objetiva. O Conselho de Reitores, ao longo destes dias, vai dar uma resposta ao Governo. Saudamos a iniciativa porque é um envolvimento, é um compromisso, mas acho que estamos ainda nos primórdios. Um outro dado que era importante que tivesse acontecido e que não aconteceu, acho que era importante ter-se criado um grupo de trabalho. O Conselho de Reitores está disponível desde sempre a discutir com o Governo estas situações. Nós fomos confrontados com esta informação ontem, houve uma reunião na semana anterior, mas eu gostaria pessoalmente, porque existe esse clima de abertura ao nível do Conselho de Reitores e do Governo, de ter discutido isto ao longo de vários meses com o Governo. António Redes, muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Foi o